Do mendigo negro humilhado no casamento ao milionário que surpreendeu com sua volta impactante. Era para ser o dia mais esplendoroso do ano. Mariana, a herdeira mais brilhante e mimada da alta sociedade, estava vestida com um vestido branco que parecia feito de puro diamante. A mansão da família, um palácio de vidro e ouro, estava lotada de convidados poderosos, flashes de câmeras e um buffet digno de reis. Cada detalhe exalava luxo, tapetes vermelhos reluzentes, arranjos florais que custaram uma fortuna e aquele clima de festa onde todo mundo ria, brindava e dançava, como se o mundo girasse só para eles. Mas ninguém esperava o que veio a seguir. No meio daquele mar de glitter e champanhe borbulhante, apareceu ele, Carlos, um homem em farrapos, cabelo desgrenhado, olhos fumbos e rosto marcado pela vida cruel das ruas, negro, com a pele suja, encolhido. Parecia mais uma sombra no meio da festa iluminada. Uns sussurraram um mendigo. Realmente? Outros trocaram olhares Antes um magnata respeitado do mercado, dono de um império bilionário, ele fora tragado pela maré do destino. Perdeu tudo. Viu sua vida desmoronar. Viu seu nome ser assassinado na mídia. Virou lixo para esses mesmos que hoje brindavam na festa. Quando a música parou de repente e ele subiu no palco improvisado, toda a ostentação congelou. Seu olhar enegrecido cortava a multidão em pedaços e ele começou a falar, com voz rouca, quase cansada, mas carregada de fogo. Revelou segredos que todos achavam enterrados. Palavras pesadas, acusações criminais esquecidas, corrupção, dinheiro sujo, ou pior, um crime oculto ligado diretamente à família da noiva. O salão inteiro ficou em silêncio. O brilho das joias pareceu manchar. O ar se encheu de respiração presa, olhares baixos, mãos trêmulas. Mariana, no meio da festa dos sonhos, sentiu seu peito apertar como se alguém estivesse esmagando seu coração. O riso virou nó na garganta. O glamour desabou numa E mais que isso, sua história, sua imagem, sua família inteira estavam em jogo. Os convidados começavam a murmurar. Como ele sabe disso? Isso é verdade? Quem é esse homem, afinal? A atmosfera de festa se transformava em um campo minado, onde cada palavra podia explodir em escândalo. Mas no meio do caos, algo estranho aconteceu. Entre as acusações e o medo, surgiu uma chama. Uma revelação inesperada, que mexeria com o sangue e passado de ambos. Ecoando no silêncio que se impôs, Carlos não queria só vingança. Ele buscava justiça, mas também redenção. Mariana, por sua vez, encarava o dilema mais cruel da sua vida. Proteger tudo que haviam construído com mentiras, ou encarar a verdade amarga. O relógio parecia parar. O destino de duas vidas caminhava para um choque impossível de prever. E ali, naquela noite surreal, o poder, a dor e o perdão estavam prestes a se enfrentar. E aí, que será que vem agora? O que Carlos realmente sabe e como Mariana vai lidar com o passado que insiste em voltar para assombrar o presente. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah? E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O jeito que as vozes sussurravam no salão era como um eco distante. Um murmúrio crescente de medo e confusão. A tensão se acumulava. Cada olho fixo em Carlos, que agora parecia uma tempestade prestes a eclodir. A atmosfera havia mudado drástica. Ele falava da corrupção, das injustiças, mas no fundo havia algo mais que fazia a maçã da sua garganta subir e descer. Algo estava prestes a ser revelado. E então, no meio da confusão, ele fez uma pausa dramática, encarando a noiva com um olhar que pendia entre o medo e a determinação. Essa festa é uma farsa, Mariana. Você sabe que a sua vida é construída sobre mentiras. E eu sou aqui o que resta da verdade. Mariana ofegou, o coração batendo forte. Afinal, o que ele realmente queria dizer? Mas antes que pudesse formular a pergunta, um grito rasgou o ar. O que está acontecendo aqui? Era a mãe de Mariana, a matriarca da família, que entrara na sala com um olhar de total choque. A presença dela fez a multidão parar, e a tensão tomou forma palpável. Carlos, quem você pensa que é, para macular o dia da minha filha com suas mentiras? Ele respirou fundo, encarando a mulher que sempre fez questão de manter sua reputação impecável. E então, de repente, começou a rir. Um riso baixo, quase nervoso. Mentiras! É assim que você vê isso? Olha ao seu redor. Num movimento rápido, pegou um envelope surrado do bolso e jogou na direção do palco. Ele deslizou pelo chão até parar aos pés de Mariana. A verdade está aqui, nas suas mãos. Abrace-a. Mariana hesitou, mas a curiosidade a queimava por dentro. Com a mão tremendo, ela pegou o envelope e começou a abri-lo. Os convidados estavam em silêncio, os olhares fixos, quase como se quisessem que a atmosfera voltasse a ter vida. O barulho de um acordo quebrado, de histórias mal contadas, flutuava no ar. O que quer que estivesse dentro do envelope mudou tudo. Ao puxar os papéis, ela sentiu seu coração falhar. O que estava ali eram documentos. Provas de algo terrivelmente errado que envolvia sua família. Acusações de desvio de dinheiro, de uma operação que poderia derrubar tudo o que conhecia. Um golpe na base de sua vida perfeita. Não, isso não pode ser verdade. Mariana gritou, sua voz ecoando pelo salão como um trovão. A indignação se misturou ao pavor, e a realidade começou a despencar ao seu redor. Carlos se aproximou. Seu olhar intenso e penetrante. Agora você vê, não é? Seu mundo não é o que parece. E o que você fará com isso, Mariana? Será que vai se manter cega para preservar uma mentira? Ou vai lutar pela verdade, mesmo que doa? Uma onda de desespero tomou conta dela. Do que mais ele estava ciente? Poderia haver mais segredos? Mais traições na sua vida? E a perna de seu amor, que parecia tão sólido, estava se desintegrando diante de seus olhos. O salão começou a vibrar de murmúrios. Isso não faz sentido! Ele não pode estar falando sério, isso é uma loucura! Foi então que, no meio do caos, a mãe de Mariana deu um passo à frente, pálida como uma folha. Apenas um sussurro, mas o impacto disso foi imenso. Carlos, você não pode. E o que mais ela tinha a dizer?
Mariana olhou para o rosto de Carlos, que parecia se divertir com a cena. Algo se movia dentro dela. Uma mistura de raiva, incredulidade, dor. Precisava de respostas. Eu não sei o que fazer. A voz dela saiu em um fio, mas a verdade ali, crua e clara, estava prestes a transformar tudo. O que mais estava escondido? Quem era realmente seu pai? As perguntas martelavam seu cérebro, e antes que pudesse se recompor, a porta da mansão se escancarou. E então, uma sombra conhecida entrou, um rosto familiar. Era seu irmão, que há anos ela achava que estava, bem, perdido. E ele não estava só. E então, antes que a multidão pudesse reagir a essa nova revelação, tudo ficou ainda mais difuso, envolto em uma nuvem de incertezas, como se cada personagem estivesse prestes a ter seu mundo virado de cabeça para baixo. A verdade estava ali, mas a decifrá-la traria consequências iminentes e impiedosas. O que estava realmente em jogo? O que mais estava para ser revelado? A história apenas começava a se desenrolar. Carlos encarava Mariana com a intensidade de um furacão. O medo nos olhos dela pulsava como um tambor. Agora a entrada de seu irmão apenas intensificava a tensão. O rosto familiar confundia tudo, como um quebra-cabeça que não se encaixava. Foi então que o irmão, Lucas, deu um passo à frente e a sala inteira parecia prender a respiração. Mãe, você precisa saber a verdade. Eles não são quem dizem que são. A voz dele cortou o silêncio, uma espada de desespero. As palavras reverberaram como ecos de um passado obscuro. Mariana franziu o senho. O que ele queria dizer? Todos os olhos agora se voltavam para sua mãe, que palpitava entre a raiva e o choque. Lucas, o que você está falando? Não faça isso! A matriarca estava em choque, o rosto pálido como um papel. Mariana sentia o chão se abrir sob seus pés. Você está mentindo! O que você tem contra nossa família? Mas Lucas não se deixou abalar. Não sou eu quem mente, mãe. Há anos que você encobre. Você sabe a verdade. O que Carlos trouxe à tona é só a ponta do iceberg. A multidão murmurava. O burburinho era como ondas subindo e descendo, espíritos inquietos agitados. Mariana sentiu um aperto no peito. O que mais havia escondido? E quem era realmente Carlos? Além do mendigo que a confrontava, estava tudo se desmontando na sua frente. Lucas, chega! Mariana gritou, tentando recuperar o controle. Mas suas palavras soaram frágeis. Você não está fazendo nenhum sentido. Nesse momento, Carlos avançou. Ele está certo, Mariana. Você não imagina o que sua família fez para apagar seu passado. As vozes na sala tornaram-se baixas, e o som da música distante se transformou em murmúrios confusos. Ele continuou, eu estava lá, eu vi. E a única razão pela qual você tem essa vida é porque eles esconderam a verdade sobre você. Mariana sentiu o mundo girar. Uma fogueira de pensamentos a consumia. O que você está dizendo? Ela ofegou. Que verdade? A sala foi tomada por um silêncio gelado, enquanto Carlos observava. Ele trocou um olhar significativo com Lucas, como se houvesse uma conexão que ninguém mais entendia. Então, como se estivesse em câmera lenta, uma figura apareceu na porta. Era alguém que Mariana reconheceu. Seu pai, um homem forte e sempre tão seguro. Mas algo sobre ele estava diferente. Ele carregava uma expressão sombria. Ele avançou e o clima mudou. O que está acontecendo aqui? Sua voz grave cortou a tensão. Um arrepio percorreu a sala. Mariana olhou para ele.
esperando uma resposta. Carlos não hesitou. Ela precisa saber. Ela não é filha do homem que você pensa. Você não sabe quem é o verdadeiro pai dela. Um grito espontâneo da plateia. O escândalo reverberava. O que estava acontecendo? Mariana cobriu a boca com a mão, seu coração batendo descontrolado. O que isso significava? Seu pai parecia desmoronar, as feições endurecidas. Carlos, você está louco! Não pode entrar aqui! E quem você realmente é, Mariana? Carlos continuou, a raiva inflamando sua voz. Você merece saber! E a verdade vai vir à tona de qualquer forma. Sua mente girava, uma tempestade de emoções. O olhar de Lucas estava implorando, e mesmo seu pai, em um misto de raiva e pavor, parecia também intrigado. Mas o que Carlos sabia que ninguém mais sabia? Mariana sentia que a verdade estava prestes a detonar tudo, e antes que pudesse articular um pensamento coerente, a energia da sala mudou novamente. Alguém gritou, as portas da mansão se abriram com força, e 2 homens com fardas arroçaram. Estamos aqui para prender Carlos por acusações de calúnia e o que mais nós encontrarmos. O choque atingiu todas as partes da sala como um raio. Mariana mal conseguia processar tanta informação. A visão de Carlos sendo arrastado para fora, enquanto a verdade de sua vida se desenrolava como um novelo em chamas, deixava um buraco profundo em seu estômago. E ali, na frente de todos, com a vida dela começando a desmoronar, Mariana percebeu que as respostas estavam mais distantes do que nunca. O que iria acontecer agora? Qual seria o próximo passo de todos eles? As mudanças estavam chegando, e ninguém estava realmente preparado para a tempestade que se aproximava. O burburinho na sala era ensurdecedor. A tensão se espalhava pelo ar, e os olhares das pessoas pulavam de Carlos para Mariana, depois para Lucas e finalmente para o pai dela, que estava paralisado na porta. Ela sentia seu coração disparar. O que mais aquele homem poderia revelar? E agora a polícia estava ali. O pesadelo se instalou. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um estrondo ecoou, um barulho que fez todo mundo saltar. As portas de entrada se abriram violentamente novamente, e um grupo de homens armados entrou. Nas mãos, eles seguravam documentos e aparelhos escandalosos. A sala ficou em um silêncio constrangedor, todo mundo segurando a respiração. Todos no chão! Um dos homens gritou, e a ordem fez a multidão se agachar, enquanto Mariana, confusa, observava de cima. O que estava acontecendo? Ele não havia dito a Carlos algo sobre as investigações? Estava tudo se desmoronando com a velocidade de um furacão. Senhorita Mariana! Outro policial chamou, caminhando em direção a ela. Você precisa vir conosco! Temos informações cruciais sobre a sua família. Mariana sentiu o chão desabar sob seus pés. O quê? Não, eu não sei de nada! Por favor! As palavras saíram apressadas. Era como se a própria vida estivesse sendo arrancada dela. A pressão era intensa, quase insuportável. São sobre as finanças da sua família. É importante. Precisamos que você se declare. E assine uma declaração agora. O policial parecia sério, quase desesperado. Desde o início da noite, tudo havia se tornado um pesadelo. E em sua mente, tudo girava sem controle. Eu não sei o que você está falando. Mariana gritou, sua voz ressoando na sala. Misturava sussurros e olhares aterrorizados. A confusão reinava. A realidade estava mudando. Mas então, demorou um momento para ela compreender. O olhar do policial
Era penetrante, quase como se ele estivesse tentando conectá-la a algo que ela não conseguia ver. E naquela fração de segundo, separou-se do próprio medo. "O que você sabe sobre mim?" ela perguntou, a voz trêmula, mas determinada. "É sobre seu pai. Ele não é a única pessoa com laços com a corrupção envolvida", disse o homem, sua expressão séria. "Temos ligações dele com atividades ilícitas que se estendem muito mais do que se pensava." Um frio percorreu a espinha de Mariana. Ela queria gritar, mas as palavras morreram em sua garganta. A sala estava em choque. Ela olhou para Lucas, que parecia tão perdido quanto ela. O que isso significava para eles? Carlos se esforçou para avançar. "Não, isso não pode ser verdade. Você está mentindo." Mas a incredulidade em sua voz não carregava mais a mesma força. Todo mundo começava a entender que as revelações tanto de Carlos quanto do policial eram justapostas. Seu pai, o policial, hesitou, como se tentasse encontrar a melhor forma de gerar o impacto. "Ele está envolvido com um cartel de drogas. E você pode ter mais ligações do que imagina. Até mesmo com Carlos." As palavras eram como balas. Mariana ficou em choque. João, seu pai, sempre foi uma figura sólida, um pilar da família. Ninguém se atreveria a duvidar dele. Isso não faz sentido. A raiva e a confusão começaram a borbulhar, mas no fundo, ela sentiu o gelo da verdade começando a derreter seu mundo. Isso transformaria tudo. "É melhor você se acalmar, Mariana. Precisamos de sua ajuda." O policial forçou, estendendo a mão em direção a ela. "Nos diga o que sabe sobre sua família. É uma questão de vida ou morte agora." A sala estava apinhada de gritos e a atmosfera parecia elétrica. O desespero que tomava conta de Mariana sentia-se palpável. O que tudo isso significava para ela? O que ela e Carlos realmente eram um para o outro? Apenas presas em um jogo muito maior. Lucas encarava o policial, como se tentasse compreender a revelação. "Não pode ser! Isso não pode ser verdade! O pai deles, ele faria o quê?" A dúvida essencial flutuava no ar. No meio desse caos todo, uma nova figura surgiu na porta. Outra que Mariana nunca esperaria ver. Era a tia dela, com um olhar aterrorizado que dizia que ela também sabia. E então, em um golpe devastador, ela falou, com uma voz hesitante, mas firme. "A verdade que você procura, Mariana, é pior do que você imagina. Você e Carlos estão mais ligados do que jamais a chegaram a crer." E naquele instante, a sala se despedaçou. Um novo mistério brotava, e Mariana sentiu a realidade se transformar em um pesadelo ainda mais profundo. O que ela realmente era, e até onde as mentiras se estendiam. Todos estavam em perigo, e a jornada para entender quem eram realmente estava apenas começando. A sala havia se transformado em um verdadeiro caos. O som de vozes sobrepostas criava uma sinfonia de confusão, e o ar estava carregado de tensão. Mariana via sua vida desmoronar diante de seus olhos. O que Lucas disse sobre seu pai e Carlos acendeu um fogo em seu interior. O que mais estava escondido? A tia, com um olhar de pavor, avançou com um gesto implorante. "Mariana, você precisa ouvir." Sua voz tremia. "O que Carlos está revelando é só o começo. Existem coisas que você ainda não sabe." A multidão a observava em silêncio, como se todos aguardassem a próxima revelação. O coração de Mariana batia descompassado. Ela podia sentir a pressão de cada par de olhos fixos em suas costas. Ninguém se atrevia a respirar. "Você não sabe quem seu pai realmente é", gritou Carlos, sua voz forte, cortando o ar com a mesma intensidade que suas palavras cortavam as mentiras. "A corrupção
O crime! Tudo isso, Mariana, está enraizado na sua família. Chega! A mãe de Mariana gritou, mas era uma tentativa sem força, como se suas palavras fossem apenas sussurros perdidos em um furacão. Carlos, você não pode expor isso aqui! Mariana estava presa entre o pânico e a raiva. O que você sabe? O que mais você tem escondido, mãe? Seu tom era um misto de desespero e desafio. Ela precisava de respostas. Precisava que alguém dissesse a verdade. E foi nesse momento de tensão que um novo barulho ressoou do lado de fora da mansão. Um estrondo tão forte que todos se viraram apreensivos. As janelas tremiam e uma sensação de alerta tomou conta do ambiente. As portas se abriram novamente e uma sombra intensa entrou. Era um homem alto, vestido com um terno escuro, máscara de raiva e determinação. Ele olhou ao redor, como se estivesse calculando o impacto de suas ações. E antes que alguém pudesse reagir, ele falou: "Você!" Apontou seu dedo para Carlos. "Você não deveria estar aqui." Sua voz era um rugido, e o clima tornou-se elétrico. A multidão murmurou, alguns se afastando em medo, outros tentando entender a situação. Mariana sentiu um aperto no peito. O que aconteceu? Quem era aquele homem? Carlos encarou o estranho, e seu rosto tornou-se uma máscara de determinação. "É você!" O desafio estava claro na sua voz. "Veio para calar a verdade." O homem avançou, ignorando as hostilidades. "Você não faz ideia do que está mexendo. Poderia ter ficado fora disso, mas agora é tarde demais." Mariana virou-se, sem saber o que fazer. Ali estava um novo elemento, uma nova camada de mistério que complicava ainda mais tudo. "Quem é você?" ela gritou. A raiva e o desespero se misturavam. "O que você sabe sobre mim?" "Meu nome não importa, mas lhe digo que seu pai, não apenas ele está envolvido em máfias. Ele é um dos chefes do tráfico internacional. E Carlos..." O homem parou, olhando diretamente nos olhos de Mariana. "Carlos é mais do que um mendigo. Ele é uma peça central nesta história. Não o subestime." A sala inteira congelou. Mariana sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. O mundo desabou. "O quê?" Sua voz saiu quase em um sussurro. Ela olhou para Carlos, que agora não parecia um mero homem em farracos, mas um jogador no tabuleiro de uma guerra muito maior. "Sim, e é só o começo." O homem sorriu, um sorriso sombrio que carregava mais segredos. "Agora a verdade está prestes a vir à tona. E você, Mariana, você precisa decidir de que lado está." A atmosfera estava tão tensa que parecia que poderia explodir a qualquer momento. A revelação o deixou sem palavras, e a multidão estava em um estado de choque. Mariana olhou para Lucas, para a mãe, para o policial. O que tudo isso significava para eles? Então, o zumbido da conversa começou a recomeçar, mas Mariana estava perdida em pensamentos. Quem era realmente seu pai? Que tipo de vida ela tinha vivido? A verdade se tornava uma espada de dois gumes, pronta para cortar todo o que conhecia. "E agora?" perguntou Mariana, o olhar ardendo com a essência de uma determinação renovada. "O que fazemos com tudo isso?" E no fundo, ela sabia que a resposta a essa pergunta poderia alterar o destino de todos. A sala ainda pulsava com a tensão do momento.
Mariana sentia a pressão do olhar de todos em cima dela. Cada palavra que ouvira parecia ecoar, como se ela estivesse presa em um pesadelo. O homem que entrara na mansão com a revelação estava ali, e Carlos parecia cada vez mais como uma peça estratégica em meio ao caos. Mariana engoliu em seco e perguntou de novo: "De que lado estou? O que você quer dizer com isso?" O coração batia num compasso frenético. Lucas, ainda em choque, lançou um olhar rápido para a mãe, que balançava a cabeça impotente. A sala era um caldeirão borbulhante e o cheiro de medo estava no ar. "Você tem algo que pode mudar tudo dentro dessa família", o homem misterioso disse, seu olhar intenso segurando a atenção de todos. "E Carlos, ele é a chave. Mas há mais a saber sobre você, Mariana. Coisas que você não imagina." Ela sentiu um frio na espinha. O que ele queria dizer? E por que Carlos? "O que pode ser?" gritou, a raiva transparecendo. "Diga logo!" Silêncio absoluto tomou conta da sala. O homem respirou fundo. "A verdade é que você não é filha somente do seu pai. Há um DNA muito mais complicado no meio disso tudo." Ele fez uma pausa dramática, enquanto pessoas ao redor começavam a murmurar. "Você é filha de um dos chefes do tráfico. Ele é seu pai biológico." O impacto da revelação foi como um raio fulminante. Mariana ficou paralisada, a mente girando em busca de qualquer entendimento. "O quê?" sussurrou, a voz quase inaudível. O chão parecia sumir debaixo de seus pés. "Isso não é possível! Não pode ser verdade!" Sua cabeça começava a rodar, a confusão se transformando em uma tempestade de emoções. "É verdade", o homem afirmou, firme. "E eu tenho os documentos que provam isso." Ele gesticulou e um dos outros homens que entrara com ele puxou alguns papéis de uma pasta. Ele os jogou para o chão e os documentos se espalharam como cartas de um baralho. Mariana se agachou, tremendo ao tentar olhar aquelas informações. O que estava escrito naquela papelada poderia destruir tudo o que ela conhecia. Os olhares em volta eram de espanto, como se todos estivessem apenas começando a compreender o que estava em jogo. "Você foi criada por mentiras, por uma família que quis proteger sua verdadeira herança. Você tem um legado de crime, sangue e poder." A voz do homem estava carregada de gravidade. "E Carlos, ele está aqui porque é a única pessoa que pode te ajudar a entender isso tudo." Carlos se aproximou, quase num sussurro. "Eu conheço a verdade sobre você, Mariana. A verdade de quem você realmente é." Ele estava mais próximo, e a intensidade do olhar dele fez o coração dela acelerar. "Mas isso vem com um preço, e você precisa decidir se quer realmente saber, ou se prefere viver na ilusão." Mariana sentiu um nó na garganta. A sala parecia se diluir à sua volta. O que ela realmente sabia sobre sua vida? O que mais estava escondido? Ao levantar os olhos, a expressão de sua mãe estava petrificada, e Lucas parecia preso em um limbo de desesperança. Então, como se as peças de um quebra-cabeça fossem forçadas a se encaixar, um grito cortou o silêncio. Uma voz conhecida ecoou. Era João, seu pai. Ele havia se aproximado sem que ninguém notasse. E a expressão de horror em seu rosto disse tudo. "O que você está fazendo aqui?" Ele gritou para o homem. "Saia da minha casa!" Mas o forasteiro não cedeu. "Você não pode esconder a verdade para sempre, João. Essa menina precisa saber o que você fez." A sala estava em chamas, e dúvidas começaram a se espalhar como ondas.
O homem então completou. E a verdade é que você não é apenas um peixe pequeno nesse jogo, João. Você é apenas uma marionete. O verdadeiro cérebro por trás disso tudo está em perigo. As palavras reverberaram. O olhar de João parecia estar à beira da destruição. Mariana olhou para o pai, esperando ver o homem que sempre a protegeu, mas havia algo quebrado em sua expressão. Você não sabe, Mariana, ele disse com a voz embargada, parecendo totalmente perdido. Mas eu não sou quem você pensa. E ali, com tudo desmoronando, Mariana se viu diante do maior dilema de sua vida. O que ela queria saber? E até onde estava disposta a ir para descobrir a verdade que poderia destruir não apenas seus laços, mas a própria essência de quem era. A tensão era palpável e o futuro agora parecia mais incerto do que nunca. A sala estava em completa turbulência. Mariana não conseguia processar tudo o que acabara de ouvir. Seu pai, a imagem de segurança, agora se revelava como uma marionete em um espetáculo muito pior do que poderia imaginar. O novo homem que invadira a festa, um estranho, fazia ameaças diretas à vida que ela tinha conhecido. Quem você realmente é, pai? A pergunta escapuliu dos seus lábios, cheia de desespero. As expressões ao redor dela eram uma mistura de choque e expectativa. Carlos, ali perto, mantinha um olhar determinado, mas a tensão em seu rosto era visível. Ele parecia mais do que um mendigo naquele momento. Ele era um homem que havia levado um peso enorme sobre os ombros, e Mariana parou por um segundo para ver um vislumbre de escolha nos olhos dele. A verdade não pode ser ignorada, ele gritou, a voz ecoando. Silêncio! João, seu pai, exclamou abruptamente, os olhos cheios de um terror que Mariana nunca havia visto. O homem que entrara, por sua vez, estava feroz. A verdade sempre encontra um jeito de se revelar. Então, como se o universo decidisse que a tensão precisava de um novo nível de catástrofe, houve uma explosão fora da mansão. O som foi ensurdecedor, seguido de um estrondo que fez as paredes vibrarem. Todos na sala caíram, e as luzes começaram a piscar. Em meio ao caos, gritos começaram. Não, não, não! Mariana gritou, e seu coração acelerou. Ela se levantou, olhando pela janela quebrada, onde uma fumaça escura começou a se espalhar. O que foi isso? Um pânico começou a se espalhar pela multidão. Pessoas se levantavam, gritando, correndo em direções opostas. Carlos olhou para ela com um novo brilho nos olhos. Precisamos sair agora! Ele agarrou a mão dela, puxando-a. A adrenalina fez com que Mariana hesitasse, mas não havia tempo para pensar. Eles correram em direção à saída, enquanto espectadores desesperados tentavam entender o que estava acontecendo. João, colocando-se entre a porta e a multidão em pânico, gritou: "Fiquem calmos! Vocês não sabem o que está acontecendo." Mas suas palavras mal tiveram efeito. A confusão era total. O homem que havia ameaçado tudo agora estava se afastando entre sussurros de culpa e medo. Mariana e Carlos alcançaram o saguão principal. O barulho da explosão ainda reverberava em seus ouvidos. Por que isso aconteceu? Quem fez isso? Mariana perguntou, ofegante, com a respiração falhando. Carlos ferveu a voz por entre os dentes. Alguém estava nos observando. Você sanou a ferida do passado, e eles não querem que isso aconteça. Naquele instante, enquanto a fumaça se espalhava pelo ar, uma figura emergiu da escuridão. Um homem com um capuz oculta o rosto, avançando em direção a eles. A presença dele era ameaçadora, e Mariana sentiu um calafrio percorrer sua espinha.
O que ele queria? O que ele sabia? Carlos! O grito dela irrompeu no ar. O estranho apenas sorriu. Um sorriso que não parecia humano. E então disse: vocês não têm ideia do que realmente está em jogo. A verdade que vocês buscam, ela é muito mais sombria do que imaginam. Nesse momento, uma pequena explosão interna ocorreu e alguém gritou. Mariana olhou rapidamente para trás e viu a mãe desmaiando, enquanto pessoas lutavam para ajudá-la. O mundo estava virando de cabeça para baixo. Ela não sabia se estava em um pesadelo. Mas o que ficou claro era que a noite apenas começava a desvelar seus mistérios. Mariana, temos que ir! Carlos a puxou mais uma vez, e então o peso da situação a esmagou. Tudo o que conhecia, tudo com o que sustentou sua vida, estava prestes a desmoronar debaixo de seus pés. Determinada, ela olhou para o estranho e então para Carlos. Eu não posso deixar isso assim. Não posso! E com um golpe devastador, o estranho respondeu: você não tem escolha. Você já é parte disso. Foi uma frase que cortou o restante do ar em seus pulmões. O que isso significava? O que mais estava envolvido? A borboleta das revelações estava apenas começando a bater as asas. A verdade da vida de Mariana agora estava girando em torno de um ciclo sombrio. E o pior ainda estava por vir. E enquanto a fumaça enchia o ar, ela soube que, de alguma forma, a vida nunca mais seria a mesma. A sala estava em completa turbulência. Mariana não conseguia processar tudo o que acabara de ouvir. Seu pai, a imagem de segurança, agora se revelava como uma marionete em um espetáculo muito pior do que poderia imaginar. O novo homem que invadira a festa, um estranho, fazia ameaças diretas à vida que ela tinha conhecido. Quem você realmente é, pai? A pergunta escapuliu dos seus lábios, cheia de desespero. As expressões ao redor dela eram uma mistura de choque e expectativa. Carlos, ali perto, mantinha um olhar determinado, mas a tensão em seu rosto era visível. Ele parecia mais do que um mendigo naquele momento. Ele era um homem que havia levado um peso enorme sobre os ombros. E Mariana parou por um segundo para ver um vislumbre de escolha nos olhos dele. A verdade não pode ser ignorada. Ele gritou, a voz ecoando. Silêncio! João, seu pai, exclamou abruptamente, os olhos cheios de um terror que Mariana nunca havia visto. O homem que entrara, por sua vez, estava feroz. A verdade sempre encontra um jeito de se revelar. Então, como se o universo decidisse que a tensão precisava de um novo nível de catástrofe, houve uma explosão fora da mansão. O som foi ensurdecedor, seguido de um estrondo que fez as paredes vibrarem. Todos na sala caíram e as luzes começaram a piscar. Em meio ao caos, gritos começaram. Não! 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 Mariana gritou e seu coração acelerou. Ela se levantou, olhando pela janela quebrada, onde uma fumaça escura começou a se espalhar. O que foi isso? Um pânico começou a se espalhar pela multidão. Pessoas se levantavam, gritando, correndo em direções opostas. Carlos olhou para ela com um novo brilho nos olhos. Precisamos sair agora. Ele agarrou a mão dela, puxando-a. A adrenalina fez com que Mariana hesitasse, mas não havia tempo para pensar. Eles correram em direção à saída, enquanto espectadores desesperados tentavam entender o que estava acontecendo. João, colocando-se entre a porta e a multidão em pânico, gritou: Fiquem calmos! Vocês não sabem o que está acontecendo! Mas suas palavras mal tiveram efeito.
A confusão era total. O homem que havia ameaçado tudo agora estava se afastando, entre sussurros de culpa e medo. Mariana e Carlos alcançaram o saguão principal. O barulho da explosão ainda reverberava em seus ouvidos. Por que isso aconteceu? Quem fez isso? Mariana perguntou, ofegante, com a respiração falhando. Carlos ferveu a voz por entre os dentes. Alguém estava nos observando. Você sanou a ferida do passado e eles não querem que isso aconteça. Naquele instante, enquanto a fumaça se espalhava pelo ar, uma figura emergiu da escuridão. Um homem com um capuz oculta o rosto, avançando em direção a eles. A presença dele era ameaçadora e Mariana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que ele queria? O que ele sabia? O grito dela irrompeu no ar. O estranho apenas sorriu, um sorriso que não parecia humano. E então disse: vocês não têm ideia do que realmente está em jogo. A verdade que vocês buscam, ela é muito mais sombria do que imaginam. Nesse momento, uma pequena explosão interna ocorreu na sala e alguém gritou. Mariana olhou rapidamente para trás e viu a mãe desmaiando, enquanto pessoas lutavam para ajudá-la. O mundo estava virando de cabeça para baixo. Ela não sabia se estava em um pesadelo, mas o que ficou claro era que a noite apenas começava a desvelar seus mistérios. Mariana, temos que ir. Carlos a puxou mais uma vez. E então o peso da situação a esmagou. Tudo o que conhecia, tudo com o que sustentou sua vida, estava prestes a desmoronar debaixo de seus pés. Determinada, ela olhou para o estranho e então para Carlos. Eu não posso deixar isso assim. Não posso. E com um golpe devastador o estranho respondeu. Você não tem escolha, você já é parte disso. Foi uma frase que cortou o restante do ar em seus pulmões. O que isso significava? O que mais estava envolvido? E então, além do tumulto, Mariana pôde ouvir um som familiar. Um grito. Mariana! Era Lucas. Ele estava em pé, com o olhar desesperado, apoiando-se na parede, como se seu corpo estivesse prestes a ceder. Você precisa saber a verdade. O que este homem disse? É uma questão de vida ou morte. Mas antes que pudesse continuar, o homem de capuz se virou e apontou para João. Você não pode fugir do seu passado. Você fez promessas à sua verdadeira família. E agora eles querem o que é deles de volta. Mariana congelou. Do que você está falando? Sua voz saiu em um sussurro, quase inaudível. E dire, a confusão se transformou em claridade. Porque o verdadeiro pai de Mariana é o homem que vocês pensam que ela não conhece. O homem, ainda encapotado, deu um passo à frente. E agora ele voltou para reivindicá-la. Um silêncio profundo se instalou na sala. Quem eram todas aquelas pessoas? Afinal, os laços que Mariana pensava serem de sangue estavam se tornando um emaranhado de mentiras. E quando a fumaça começou a clarear, ela viu uma figura familiar além do capuz. Com uma mão no rosto, o homem tirou o capuz lentamente e, para o choque de todos, era ninguém menos que o irmão desconhecido de Mariana. O que ela pensava estar morto. A verdade era mais sombria do que ela poderia conceber. E agora, tudo estava em jogo. O que fazer com essa verdade que atravessava seu coração? O que viria a seguir? O destino dela e de todos que amava estava em uma balança, prestes a se desestabilizar ainda mais. A sala estava em completa turbulência. Mariana congelou, olhando para o rosto familiar do homem que acabara de revelar ser seu irmão. O que significava? As revelações que assistira até aquele momento pareciam um pesadelo em camadas. Uma ilusão que ela não conseguia desmascarar. Lucas,
Como? Por que você está aqui? Sua voz saiu com um fio de incredulidade. Ele sorriu triste. Seu olhar traíra uma sensação de dor intensa. Mariana, isso não é tudo. Você precisa entender. Eu não estou aqui por acaso. O ar parecia pesado, cheio de significados ocultos e segredos que estavam prestes a explodir. Os olhares de todos na sala se fixaram em Lucas. Uma tensão palpável pairava, como um fio prestes a arrebentar. Carlos, por sua vez, parecia entender a magnitude do que estava prestes a acontecer. O estranho em pé próximo, ainda coberto com o capuz, olhava de maneira provocativa, como se quisesse acelerar a revelação. Nós precisamos ir agora! Mariana exclamou, sua voz subindo em desespero. Mas Lucas não se moveu. Ele parecia perdido em seus próprios pensamentos. Você não entende, Mariana. Eles não estão apenas atrás de mim. Eles estão atrás de você. Você precisa saber a verdade sobre quem você realmente é. A cada palavra, Mariana sentia o chão desmoronar sob seus pés. O que mais estava escondido? Me diga, pediu, quase em um lamento. Ele deu um passo à frente, seu olhar penetrante, carregado de dor. A verdade é que você é filha de um dos líderes do tráfico, Mariana. E você não tem apenas um passado sombrio. Você carrega um legado. O gemido que emitiu foi próximo de um grito. Mariana olhou para Carlos, que agora também parecia chocado. Não, isso não pode ser verdade. O pânico se misturou à raiva. Não é possível! Você está mentindo! As palavras saíram como uma explosão, ecoando na multidão. Mas Lucas balançou a cabeça, com olhos cheios de lágrimas. Não sou eu quem diz isso. São aqueles que virão atrás de você. Eles têm planos. E você faz parte deles. Ele hesitou, dando espaço à tensão que crescia. E foi nesse exato momento que, como um estalo, a porta se abriu novamente, obrigando todos a se virarem. Um grupo inteiro de homens armados entrou, suas armas brilhando em meio à luz bruxuleante da mansão. A sala mergulhou em gritos, pessoas se jogando ao chão em pânico. Mariana ficou paralisada enquanto todos ao seu redor lutavam para se esconder. Estamos em busca de Lucas! Sabemos que ele está aqui! Um dos homens gritou, sua voz cortante. A ordem veio de cima. Lucas, não! Mariana gritou, horrorizada. Ele não deveria estar no meio disso. Seu irmão virou-se para ela, pálido, com uma expressão de desespero absoluto. E então, no meio do caos, uma mulher apareceu, com os cabelos jogados para trás e uma expressão de determinação. Era sua mãe. O que vocês querem? Gritou, autoafirmando-se, apesar do medo visível. Precisamos do que é nosso. A verdade irá nos libertar. O homem armado respondeu, e suas palavras reverberaram pela sala como um eco sinistro. O coração de Mariana disparou. O que ele queria dizer? Mas quem é você para nos ameaçar? A mãe de Mariana retrucou com firmeza. Mas a dúvida já começava a assombrá-los. E aí, como se a sala estivesse se desfazendo em um drama impensável, mais pessoas entraram. Figuras floreadas da alta sociedade, que até então pareciam desconectadas. Eram todos conhecidos, pessoas de sua infância, amigos da família, agora se revelando parte de um jogo muito maior. A revelação caiu como uma bomba. Eles estavam envolvidos na mesma teia de segredos, mentiras e crimes. O mundo perfeito que Mariana conhecia desabava em um instante. E entre flashes de pânico e desespero, luzes começaram a piscar. Carlos segurou a mão de Mariana,
com determinação. Você não vai fugir disso. A verdade vai te libertar, mas vai custar tudo o que você tem. E nesse momento caótico, enquanto tudo se movia em um turbilhão de vozes, Mariana fez uma escolha. Estou pronta para enfrentar isso. Vale a pena saber quem realmente sou. E o relógio começava a girar, enquanto o pânico se transformava em uma luta pela verdade. Mas o que restava para ela, se todo o que sabia era uma farsa? E quem, em última instância, era seu verdadeiro aliado? O que estava por trás da anotação e da armação que cercava seu legado? A Cata do passado ia muito além do que poderia imaginar. E diante de um futuro incerto, Mariana decidiu que estava disposta a correr o risco, desejando ardentemente que a verdade se tornasse seu novo caminho. A sala estava em um completo caos. Mariana olhou para Lucas, seu irmão, ainda processando a revelação. O que isso significava para ela? O tiroteio de sentimentos a deixou tonta. Você está aqui. Mas por quê? O que mais você tem a dizer? Sua voz tremia, pulsando entre confusão e esperança. Lucas respirou fundo. A verdade é a única saída. Eles estão atrás de nós, e o legado que carrega não é apenas um fardo, mas uma chance de mudar tudo. Para todos nós. A intensidade em seu olhar a fez sentir um nó na garganta. Ela não tinha certeza do que ele queria dizer, mas estava disposta a ouvir. O barulho dos homens armados ecoava no fundo e ela sabia que o tempo estava se esgotando. Precisamos ir! Correndo! Agora! Gritou Carlos, puxando-a pela mão. Ele se movia com uma determinação feroz, arrastando Mariana junto. Mas antes que pudessem alcançar a saída, a mulher que havia entrado antes, de cabelos bagunçados, gritou: "Parem! Vocês não podem jogar tudo para o ar assim!" Um silêncio pesado caiu. Todos olharam para ela, confusos. A tensão era palpável. Era sua mãe. Um misto de raiva e amor estava estampado em seu rosto. Mas a expressão de Mariana mudou para desespero. "Mãe, o que está acontecendo? Por que isso tudo?" "Mariana," a voz dela tremeu. Eu não podia contar. Estava tentando proteger você." Uma onda de dor inundou o ambiente. O que mais sua mãe escondia? E por que a proteção parecia mais uma prisão? Proteção ou opressão? Carlos revidou, a raiva e a frustração misturando-se. "Você não pode manter a verdade escondida para sempre." Mas logo os gritos começaram novamente quando outra explosão fez as paredes tremerem. Mais fumaça do que antes. Vamos! Carlos puxou Mariana mais uma vez e ela hesitou. "E Lucas? Ele está certo, Mariana. Você precisa decidir com quem realmente está." A afirmação de Lucas fez sua cabeça girar. A verdade era pesada e Mariana estava no centro de um jogo que nem sabia que estava participando. Quando chegaram à porta, o estranho de capuz apareceu novamente, bloqueando a saída. "Vocês não podem sair. A verdade ainda não foi revelada." Não é assim que a história termina. "Desista! Não temos tempo!" Carlos gritou, empurrando Mariana para frente. Mas o homem não cedeu. "Você não entende, Mariana. Sua vida é muito mais do que simples escolhas. É sobre as consequências." E o que eram essas consequências? Mariana se sentia preenchida de questões. Finalmente, com um ato de coragem desesperada, Mariana olhou nos olhos do homem. "Quem sou eu realmente? O que querem de mim?" "Você é a essência do que lutamos." A conexão entre mundos diferentes. Mas para isso, você precisa saber e enfrentar cada sombra do seu passado.
As palavras saltaram dele e um silêncio tenso pairou sobre a sala. A cada segundo que se passava, Mariana sentia o peso da decisão aumentá-la. Carlos fez o movimento rapidamente, tocando seu braço com força. Estamos juntos, nós enfrentaremos isso. Uma respiração profunda, Mariana decidiu. Vamos juntos, a verdade nos liberta. E se tiver que lutar, lutaremos juntos. Finalmente, com uma batida forte no coração, ela ultrapassou o homem de capuz. Mas antes de sair, ele sussurrou: cuidado com quem você confia, Mariana. O jogo está apenas começando. A frase ecoou em sua mente enquanto cruzava o limiar da liberdade. Lá fora, o mundo parecia desmoronar, mas dentro dela, um fio de esperança pulsava forte. Eles se dirigiram à escuridão da noite. O futuro era incerto, mas um novo começo aguardava. E agora para vocês, que acompanhou essa jornada impressionante, chegou a hora da ação. Se você precisa se inscrever agora no nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas, faça isso. Esmague o botão de like agora mesmo. Isso alimenta o algoritmo e nos ajuda a trazer ainda mais histórias. Queremos ouvir de você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que acontece agora. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Todos os verdadeiros fãs sabem que suas ações são mais do que essenciais.